Graça e paz a todos. Nesse vídeo de hoje aqui nós vamos falar sobre a roda de Ezequiel, né? Como eu falei no vídeo passado, eu ia começar a explicar a roda de Ezequiel aqui. E a gente sabe que o firmamento, ele é o código-fonte, né? O livro da vida. E as estrelas, elas são anjos. Segundo nosso entendimento aqui, não é? Como eu sempre falo, não há verdade absoluta. A gente faz um estudo e você tira as suas conclusões. Então esse vídeo aqui ele vai ter duas partes. Hoje a gente vai ler aqui as escrituras, né? E como eu sempre gosto de usar imagens, aí no próximo vídeo eu venho explicando com imagens para você compreender de forma simples, não é isso? A gente sempre gosta de explicar as coisas de forma que qualquer pessoa entenda, que o Evangelho do Criador, ele é simples. Então vamos iniciar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, que é a roda de Ezequiel, né? Que ele mostra os querubins e as ordenanças do céu são mostradas aqui. Então vamos iniciar aqui, Ezequiel capítulo 1. A gente vai lendo aqui, conforme eu for lendo, eu vou explicando. O trono de Yahweh, o trono de Deus, né? No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivi na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram, e eu tive visões de Yahweh. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Quando ele fala aqui que os céus se abriram, e eu tive visões de Yahweh, aqui é como se a gente sempre fala que você está na porção seca e você tem a cúpula da terra, né? Que é a cúpula, né? O domo de bronze, que na verdade é de quartzo, e você tem o domo elétrico. Quando fala os céus se abriram, ali está mostrando, em outras palavras, que é como se ele saísse desse plano. Sabe quando fala lá que o véu das nações será retirado? Porque a ilusão desse mundo vai ser retirada e as pessoas vão enxergar o que é verdadeiro. Entendeu? Então, quando ele fala, os céus se abriram, a partir de agora o Criador vai mostrar para eles segredos, né? Mistérios dos céus. É como se o Criador fosse mostrar para ele a própria palavra, explicar os segredos, os quais a gente não consegue perceber com nossos olhos humanos. Entendeu? Então, imagina que a sua visão ela está em um espectro. Você só vê uma parte da realidade. Mas existe toda uma realidade que está junta com essa aqui, né? Ao mesmo tempo acontecendo, mas que o seu olho não consegue enxergar. Então, o Criador, por muitas vezes nas Escrituras, ele vai abrir a visão de certas pessoas. Ele vai mostrar aquilo que, naturalmente, nós não conseguimos ver. Entendeu? Então, e aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Yahweh. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônio. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. Eis que a palavra de Yahweh, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte. Aqui, ó, o norte verdadeiro, onde é o norte? É onde está o sol central, porque, ó, deixa eu pegar aqui para explicar para você, ó. Tá? O norte verdadeiro é aqui, ó. Eu não tenho uma imagem aqui, mas aqui, ó. Na verdade eu tenho aqui, ó. Deixa eu explicar. Nós estamos aqui na terceira terra, tá vendo? Aqui é a terceira terra, né? Que o domo antes era tudo, né? Mas o domo foi diminuído 2 vezes, então nós estamos aqui na terceira terra. Nessa parte azul que você vê aqui, ó. Aqui é o domo elétrico, tá? O norte verdadeiro é aqui, ó. Onde vem o sol central. Tá vendo aqui o sol central? Tá? Aqui é a porta do céu, que inclusive, como você já sabe, esse domo elétrico tá fazendo esse movimento para cá, para poder abrir a porta do céu, e é o Criador entrando aqui dentro, entendeu? Então, o norte, que é a porta do céu, né? Que é a Bifrost, que é mostrada na mitologia, é isso que eles estão mostrando para você. Só que as pessoas não entendem. Então, quando fala aqui, ó, que... Cadê? Aqui, ó. Então, olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava da vinda do norte. Entendeu? Por quê? Porque lá é a porta do céu e é onde está o Criador. É por onde o Criador entra aqui dentro. E aí, continuando. Então, olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte. Uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. Lembra que a gente fala aqui que o Criador ele é plasma? Que o plasma é quem cria a realidade e o próprio plasma é o próprio Criador, né? Que é a palavra. Então veja, uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. Eu falei no vídeo de ontem que o Criador ele é fogo consumidor, então você sempre vai ver essa comparação da natureza do Criador se manifestando como fogo, com raio, com relâmpago. Pode perceber que sempre isso está na Escritura. Então, isso aí é o plasma, que como você pode ver aqui, ó, né? É o que gera a realidade, é a Bifrost, é a porta do céu aberta aqui, tá vendo? Aqui é o plasma.
E aí, ó, vamos continuar. O centro do fogo parecia metal reluzente, algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana. Entendeu? Então aqui, ó, quando eu falo que tinham aparência humana, é igual você. Você foi feito à imagem e semelhança do verbo. Você é feito de palavra, só que você tem imagem, entendeu? O que é a imagem? É o seu corpo de terceira dimensão. E Ezequiel aqui está trazendo para você uma percepção que você consiga entender do que ele viu, porque os anjos também são feitos da palavra, né? O Criador criou tudo pela palavra e tudo é a palavra. Então esses anjos, que também são plasma, e ele fala, tinha a aparência humana, ele está trazendo para uma forma que você consiga compreender, de acordo com a nossa consciência. É por isso que sempre na escritura você vai ver alguém que teve uma visão, e ele fala, aquilo que eu vi era como tal coisa, era como isso, tinha a aparência disso. Por quê? Ele está tentando traduzir para você compreender de acordo com o que você entende e com o que existe nesse mundo, mas não que seja exatamente dessa forma, entendeu? Mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como pés de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas, tá vendo? Debaixo das suas asas, nos 4 lados. E os rostos e asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras quando se movimentavam. Não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Entendeu? Aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Se você analisar, ó. São os 4 seres viventes, entendeu? 4 seres viventes. São os 4 anjos que seguram o firmamento. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Mas você tem aqui touro, né? A constelação de touro, que é o rosto de boi, né? Ele fala também de um rosto de leão, um rosto de homem, que é a constelação de aquário, e o de águia. Só que águia foi substituída por escorpião. Entendeu? O escorpião retirou a águia do zodíaco, mas antes era a águia. Mas não vem ao caso agora, eu vou explicar isso mais pra frente. Que seria basicamente isso aqui, ó. Ó, você tem aqui o domo, né? E você tem 4 anjos que seguram o firmamento, que é o domo elétrico, né? Eles seguram o domo elétrico, tá certo? E são esses anjos que compõem essa roda que está sendo explicada aqui. Então, ao longo dessa série aqui que eu estou fazendo, você vai entender muita coisa. Então, continuando, as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Isso porque eles estão em uma estrutura de rodas, né, de esferas, então todos se movem juntos. Pode ver que aqui fala que as suas asas encostavam umas nas outras. Então, é como se todos estivessem conectados, como se toda essa esfera celeste fosse uma só. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito, tinham cara de leão. Do lado esquerdo, suas caras eram semelhantes à de boi. E os que ficavam atrás tinham a cara de águia. Então, lembra o que eu falei? Ó, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Aqui é a constelação de aquário, rosto de homem, entendeu? E aí tem, do lado direito, tinham cara de leão, constelação de leão. Do lado esquerdo, as suas caras eram semelhantes à de boi, aqui é a constelação de touro. E os que ficavam atrás tinham cara de águia, que eu expliquei que a constelação de águia foi substituída pela constelação de escorpião. E agora, atualmente, a constelação de Ofiuco está retirando a constelação de escorpião. Desta forma eram suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam as de outro, tá vendo? Então, todos se moviam em união, sabe? Em conformidade. Por isso que não se viravam quando andavam, né? Quando uma roda, a outra também roda. É assim que está falando. E 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhavam exclusivamente para a frente. Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam. E não se viravam quando se movimentavam. Tá vendo? Por que para onde quer que o espírito se movia? Porque eu vou deixar a imagem para você entender aqui, ó. Se você analisar, a Polaris, ela é o centro. E todas as estrelas, as constelações, elas giram em torno da Polaris, tá certo? E a Polaris, ela é a porta do céu. E é lá que está o trono do Criador. Então, por que elas se movimentavam de acordo com o que o espírito queria? Porque o espírito é o próprio trono do Criador, como eu expliquei aqui, ó. Ó o trono aqui no centro. Tá vendo? O trono no centro e as constelações ao redor dele. E aqui é a Polaris. Então, para onde quer que o espírito queria se mover, todas seguiam, todos os anjos e constelações seguiam o mesmo movimento do espírito, porque é o Criador quem dita tudo, não é isso? Então,
Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam, e não se viravam quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para outro por entre os seres viventes, e do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. Entendeu? Isso aqui é o próprio plasma, é o próprio Criador. Por isso que ele fala, para onde o espírito queria ir, eles também iam. Entendeu? Aqui é como se fosse a vontade do Criador guiando eles. Tá entendendo? E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez, iam e vinham como um raio. Lembra que a gente fala aqui que no céu não existe dimensão, não existe espaço, não existe tempo? Quando a gente vê isso, um anjo ele se move muito rápido, e isso na nossa percepção. Mas digamos que você esteja no céu, não é que ele se move rápido, é que tudo está em todo lugar ao mesmo tempo, porque não existe espaço. É algo que não dá nem para compreender, é como se você estivesse em qualquer lugar o tempo todo, porque tudo é o verbo, tudo é a palavra. Por isso os anjos têm tamanha velocidade, entendeu? Porque é luz imensurável. Não dá para mensurar o tamanho dessa velocidade, não dá para mensurar o quão rápida e o quão poderosa é essa luz do Criador. Entendeu? Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra, junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente, como o berilo. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionadas, os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. Aqui, quando ele fala, de rodas, desde o início aqui está falando sobre rodas, a gente pensa rodas na nossa forma de imaginar, seria uma roda como nós pensamos, tá? Mas aqui está se falando de uma estrutura celestial, não são de órbitas, de estrelas e de anjos, entendeu? E que tudo se move em harmonia, de acordo com a vontade do Espírito, ou seja, do próprio Criador, As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam no chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito, tá vendo? Ou seja, da Polaris, é o centro, é o trono do Criador. É tanto que ele fala, que ele está assentado sob a cúpula da terra, tá vendo? Cujos habitantes, para ele, são como gafanhotos. Não está escrito assim? Os seres viventes o seguiam, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam, e as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas, tá vendo? Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Tá vendo? Que espírito é esse? É o Espírito do Criador que controla e que move tudo. Então é como se você tem aqui, você tem as 4 constelações principais, não é isso? É Leão, Touro, Águia, que no caso é Escorpião, e Aquário, tá? E você tem os anjos que compõem essa constelação e também você tem as outras constelações. Então, o dom elétrico, ele se eleva desde a Terra, até os céus, até a Polaris aqui, que é a altura dele. Você tem os anjos, então o código-fonte ele está repleto das constelações dos anjos, que é a própria palavra do Criador, como é no céu e na terra. Entendeu? O que acontece no firmamento reflete na terra. Tá entendendo? Assim na terra, como no céu. Não está escrito assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Assim na matéria, como é na palavra, no espiritual, na manifestação. É por isso que em Apocalipse, tudo está falando de firmamento, de anjos, não fala assim? Então, todas as constelações e os anjos, eles se movem de acordo cada um com as suas órbitas, e todos se movem juntos, porque o Espírito é quem dita a vontade, e é o Espírito quem dita o que devem fazer e o que não devem. É tanto que lá no livro de Enoque fala sobre isso, depois eu vou mostrar isso aqui no livro de Enoque, que fala que o Criador que faz sair todos os anjos e estrelas e seu exército, porque estrelas são anjos, e é um exército do Criador. Agora aqui, olha o modelo sendo mostrado aqui, acima das cabeças destes seres viventes havia uma abóboda semelhante ao firmamento,
reluzente como cristal de gelo, impressionante. Tá vendo? Eu vou ler novamente, ó. Acima das cabeças desses seres viventes havia uma abóboda semelhante ao firmamento. Então não era o firmamento, era semelhante ao firmamento. Reluzente como cristal de gelo, impressionante. Ou seja, olha aqui, que a gente sempre mostra aqui, a gente sempre mostrou esse modelo aqui. Você tem o firmamento, que é cá, ó. É o domo de quartzo, né, que lá em Jó está escrito: podes tu estender o firmamento que é sólido como um enorme espelho de metal fundido? Ou em outras traduções ele fala, como um enorme espelho de bronze? E é isso aqui, ó, o domo de quartzo, esse é o firmamento. Aí aqui ele fala que é algo semelhante a um firmamento, né, como um cristal de gelo, que é o quê? O domo de gelo, que eu já expliquei, e quando o Sol central foi ligado, ele repeliu a água, porque a água é diamagnética, é repelida por um campo magnético. Quando ele atingiu a uma altitude muito alta, ele congelou, criou o domo de gelo, e aqui no domo de gelo embaixo é onde o Sol central, através do plasma, projeta o domo elétrico, que é onde estão esses anjos, esses seres viventes que a gente vem explicando aqui, entendeu? E aí, debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo, tá vendo? Então, eis que eu ouvi o barulho provocado por suas asas, quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Claro que era a voz do Todo-Poderoso. Se o firmamento é a palavra do Criador estendida sobre nós. Por isso que fala que parecia lembrar a voz do Criador, porque tudo é a voz, tudo é a palavra. E tudo é o plasma que está gerando, está projetando o domo elétrico do Sol central, que é a memória do Messias. Tá vendo como isso é maravilhoso? O firmamento foi ornado com a mão do Criador. Essa noite, quando você sai fora assim na rua, eu não sei onde você mora, porque eu sei também que tem cidade que não dá para ver o céu, não dá para ver as estrelas. Mas se você puder, olha para o firmamento. Olha, ali ó, é o reino dos céus. Sabe? Sai um pouco da Matrix, sai da ilusão do mundo. Era um ruído estrondoso, como de um grande exército em movimento, tá vendo? O exército de quê? De anjos, estrelas são anjos. Assim que pousavam, fechavam as asas. Ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abóboda, tá vendo? Por sobre a abóboda, que estava acima de suas cabeças. Então os tais seres ficavam de asas fechadas. Ó, ouviu-se então uma voz que ecoava por sobre a abóbada, que estava acima de suas cabeças, enquanto os tais seres ficavam de asas fechadas. Ó, a abóbada que estava acima de suas cabeças. Quem é a voz? Quem é aquele que está sentado sobre a cúpula da terra? Quem que é? É o Criador, ele é o Espírito. Ele, aqui a Polaris, é a porta do céu. Entendeu? Então, continuando, ó, a visão da glória do Criador. Acima da abóbada, a cobertura curva. Olha isso aqui, ele está falando. Acima da abóbada, a cobertura curva. Sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, que é o trono do Criador, né? Bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem, tá vendo? Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente. E a parte da cintura para baixo parecia fogo puro, é o plasma, entendeu? É o seu pai que vem te buscar e que já está aqui na verdade. E mais, uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Yahweh, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me, com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz me chamar. Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, o aspecto ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Então, o que eu mostrei aqui já. Tá vendo? Tá vendo aqui? O aspecto de um arco-íris. Aqui é a Bifrost, entendeu? Quando mostra o arco-íris ali, não é só apenas a aliança. Eu sei que foi uma aliança que o Criador fez, né, para mostrar que ele não destruiria mais o mundo com as águas do dilúvio. Mas tem muito mais significado nesse arco aqui, no arco celeste, é o arco do Criador. Então é isso, eu vou parar por aqui e aí no próximo a gente continua explicando e eu vou mostrar aqui as constelações, né, as estrelas que seguram o firmamento
e você vai compreender muita coisa do firmamento. Então, mais uma vez, voltem a olhar para o firmamento, voltem a olhar para o céu. Por isso que Lucas fala, olhai para o alto, a vossa redenção está próxima. Ele não falou olhai para a terra, ele não falou olhai para as coisas desse mundo, ele falou olhai para o alto, porque o firmamento é a palavra do Criador, entendeu? É a verdade, escrita com as mãos do Pai, tá certo? Então é isso, compartilhem, deixem o like e comentem também aí, tá? E a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o próximo.